Professor, se o senhor estiver falando, tá mudo, viu? Desculpa, toda vez ele faz isso quando ele grava o som do meu áudio. Então, mais uma vez, boa noite. No encontro de hoje, né, a gente vai discutir a solução desse exemplo 19. Na aula anterior, eu comentei sobre os divisíveis exatamente, mas não falei a ideia do pelo menos, que é isso que eu vou passar para vocês aqui, né? A gente vai discutir isso. Aí, essas ferramentas aqui também a gente não discutiu elas, né? Foi só a discussão em relação às ideias, nos casos mais simples, tá? Isso aqui é um caso geral. Isso aqui é quando a gente tem o número exato de P conjuntos de M disponíveis, tá? Eu sei que aqui tem N, mas na verdade é M. E depois a gente vai falar dessa funçãozinha aqui de Euler, tá? Que me dá um número de primos até um determinado N, né? Então, por exemplo, se eu coloco aqui 10, né? Então, quantos números primos tem do 1 ao 10? Aí essa função aqui, ela me dá isso, tá? Ela me diz quantos tem. Muito bem. Então, vamos aqui a ideia, né, do exemplo 19. Então, o exemplo 19, ele me diz o seguinte: eu tenho um universo que tem do 1 ao 1000, tem alguns números que a gente vai formar os múltiplos dentro desse universo, né? Que no caso são os números que esses daqui são divisíveis por eles, né? Então são os múltiplos, que eu vou chamar aqui de delta. E esses números são 2, 3, 7 e 10. Ele quer saber quantos são os divisíveis daqui de dentro por exatamente dois deles. Ou, né, invertendo a pergunta, né, quantos números tem aqui que são exatamente múltiplos de dois deles? Dois exatamente. Né? Não pode ser múltiplo de três deles. Né? Bom, então deixa, acho que é só isso. Né? Vamos responder essa primeira pergunta. Né? Quantos são divisíveis por apenas dois deles? Bom, então a ideia aqui, primeiro a gente vai criar aqui alguns conjuntos, né? Vou criar aqui um conjunto A, que são, vou chamar os múltiplos de 2, ou seja, os números daqui que são divisíveis por 2, né? A mesma coisa. E isso nós sabemos que vai dar, sei lá, do 2 até o 1000, né? Ele é múltiplo de 2. Aí os múltiplos de 3 vou chamar de B, que vão ser os elementos do 3 até o 999. Os múltiplos de 7, né? Isso aqui vai ser desde o 7 até. Deixa eu ver. Vou só auxiliar aqui rapidão. Fazer essa conta aqui rapidão, tá? Então, se eu pegar 1000 e dividir por 7, isso aqui dá 142, tá? Ou seja, 142 vezes 7 vai dar
o múltiplo de 7 mais próximo de 1000. Então, vamos fazer isso. 7 vezes 142, isso aqui dá 994. Então, isso aqui vai vir do 7 até 994. E o de 10 é simples, né? Os múltiplos de 10. Tem o do 10 até o 1000. Então, até o momento, tranquilo, né? Tá, então, como eu quero os números que estão em apenas dois desses conjuntos, né? Já que eu defini cada conjunto como seus respectivos múltiplos, então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir quantos elementos tem na interseção 2 a 2, tá? Então, por exemplo, na interseção de A com B, isso aqui são os múltiplos de 2, interseção com os múltiplos de 3. Mas isso aqui eu poderia escrever como os múltiplos de quem? Né? Tem um número que, um número só satisfaz essa interseção aqui. Quem sabe me dizer isso? Muito bem, é o 6. Né? E se a gente for ver aqui os múltiplos de 6, ele vai do 6 até... Bom, aí a pergunta, né? Como é que eu sei, né? Não é nem questão do último, mas sim quantos tem. Fazendo aqui bem rápido de novo, né? Então eu vou pegar 1000, dividir por 6. Isso aqui dá 166, ou seja, esse valor aqui, né? 166 vezes 6 dá o maior múltiplo de 6, quer dizer, dá o maior múltiplo de 6 dentro do universo que a gente está, né? Que é de 1 a 1000. Então, se a gente fizer isso, né, vezes 6, isso aqui dá 996. Então, isso aqui dá 996. Tá, mas a questão não é essa, né? Não é saber, apesar de eu ter abordado isso, a gente só está colocando quem são os múltiplos aqui, mas na verdade eu quero saber quantos elementos tem aqui, né? Quantos elementos tem na interseção de A com B. Bom, aí como é que a gente descobre isso, né? Na verdade a gente descobre, na verdade aqui eu podia reescrever como 6 vezes 1 aqui, o seguinte seria 6 vezes 2, e esse último aqui seria 6 vezes 12, ou 166. Né? E se a gente observar bem, né, esse 1 aqui indiretamente está indicando que esse é o primeiro. Tá? O 6 vezes 2 está indicando que é o segundo, né? O André colocou aí uma maneira, né, de encontrar. Consequentemente, esse aqui é o último, né? Ou seja, é quantos tem aqui. Então, uma maneira da gente fazer isso, né, é pegar a quantidade de elementos que a gente tem aqui, né, no caso eu tenho 1000 números, e eu divido por 6, né, que é o produto de 2 com 3, que me indica que vou ter todos os números que são múltiplos, né, é os que vão estar simultaneamente nesse conjunto aqui e nesse conjunto aqui. Então, isso aqui 1000 por 6. Então, com isso eu tenho como achar todas as outras interseções, né? Então, por exemplo, a interseção de A com C. Bom, a interseção de A com C são os múltiplos de 2, interseção múltiplos de 7. Aí, beleza, né? Eu posso ir atrás do conjunto, né? Mas aqui não interessa isso para a gente. O interessante é saber quantos elementos tem aqui, né? Na verdade, aqui está... Deixa eu só corrigir isso aqui. Tá?
Não é bem isso que eu escrevi, não. É o número de elementos nos múltiplos de 2 interseção múltiplos de 7. Que indiretamente isso aqui é a quantidade de elementos dos múltiplos de 14. Todo mundo visualiza, né? Porque aqui é 14, né? A mesma razão aqui do 6, né? O produto 2 com 3. Aqui também é a mesma ideia, tá? É o produto de 2 com 7, né? Que dá 14. Bom, aí, para a gente saber esse número aqui, né? Segue a mesma ideia. Lembrando que essa função aqui que eu escrevi, né? É a função menor inteiro. Então, deixa eu colocar aqui como observação, tá? Aqui eu usei, né? Na aula anterior aqui. Esse é um rascunho nosso, tá? Então, só relembrando o que é isso, né? Isso aqui, quando a gente dividir, é descartar a parte decimal, né? Então, isso é o que se chama menor inteiro. Quando eu fizer isso aqui, seguindo a mesma ideia, né? Pegar 1000 e dividir por 14, aí, essa função aqui, né? A gente descarta a parte decimal. Então, isso vai me dar quantos elementos tem nessa interseção aqui, tá? Aí, seguindo essas ideias, vamos ver aqui a interseção de A com D. Isso é o número de elementos dos múltiplos de 2, interseção múltiplos de 10. Mas isso aqui nós sabemos o seguinte, né? Se eu pegar os múltiplos de 10 e os múltiplos de 2, todos os múltiplos de 10 são múltiplos de 2. Mas nem todo múltiplo de 2 é múltiplo de 10. Então, significa que isso aqui são os múltiplos de 10. Tá? Então, essa interseção, na verdade, é só a quantidade de elementos do conjunto D. Esse conjunto que a gente definiu aqui, o A e D, né, a interseção é D. Muito bem, então isso aqui vai ser 1000 por 10. E esse a gente sabe quanto dá. Ok. Aí, agora, bom, eu já fiz de A com B, A com C, A com D. Tá, agora eu vou fazer B com D. E sendo mais direto, né, é o número de elementos dos múltiplos de. Bom, o B é 3, né? D é 10. Então, na verdade, são os múltiplos de 30. Né? Já que o 3 e o 10, eles são primos entre si. Né? Se a gente observar bem, todos os casos que foram primos entre eles, a gente simplesmente multiplicou. Né? 2 e 3 são primos entre eles, produto é 6. 2 e 7 são primos entre eles, né? 2 e 7 são primos também. Né? Isso dá 14. E o 3 e o 10, 3 e 10, né? 3 é o do B, né? E 10 é o do D. Eles também são primos entre eles. 10 não é primo, mas em relação ao 3 ele é. Então aqui também faz o produto, né? Para saber esse valor, seguindo as ideias que a gente foi fazendo aqui para os outros, isso aqui vai ser 1000 dividido por 30. Muito bem, aí agora o próximo é o número de elementos que tem do C e D. Eu acho que esse é o último, né? Deixa eu só ver aqui. Que é o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto, né? Deixa eu só conferir, eu fiz 2 com 3, fiz 2 com 7, 2 com 10, né? Fiz, tá aqui. Aí fiz 3 com 10, isso, agora eu vou fazer 3 com 7, então
Na verdade, esse aqui é B com D. Aqui é B com C. Peraí. Não, tá certo. Na verdade, eu só inverti a ordem. Aqui é B com C, que era para ter feito primeiro. Bom, aí B com C é 3 e 7, né? Na verdade, 3 e 7 são primos, e entre eles também, né? Então vai ser os múltiplos de 21. Então é o menor inteiro de 1000 dividido por 21. Tá. Então, fiz 2 com 3, 2 com 7, 2 com 10. Fez 3 com 7, 3 com 10, só falta 7 com 10 agora. Ok, então agora é o número de C com D, que vão ser os múltiplos de 70, né? Que C, no caso, são os múltiplos de 7, e o D são os múltiplos de 10, e o 7 com 10 são primos entre eles, então vai ficar isso daqui. Bom, então aqui vai ficar 1000 dividido por 70. Ok, até aqui está tranquilo? Todo mundo entendeu tudo que eu fiz até o momento? Tá. Agora é o seguinte. Muito bem, a melhor resposta, né? Ele pensa que entendeu. Então, agora a pergunta é a seguinte, né? Quando eu faço aqui a interseção de A com B, esses elementos aqui, dentro dessa galera aqui, vai estar os múltiplos. Aqui são os múltiplos de 2 e de 3. Mas aqui dentro também vai ter múltiplo de 7. E também vai ter múltiplo de 10. Ou seja, tá, tudo bem, aqui eu fiz essa contagem aqui, mas quando eu fiz, por exemplo, aqui 2 com 7, aqui dentro desse conjunto aqui, vão estar os múltiplos de 3, né? Tem múltiplo de 3 aqui dentro e tem múltiplo de 10 aqui dentro. Então, o que, que isso significa, né? Tem elementos que eu estou contando várias vezes. Não sei se vocês conseguem perceber isso, né? Aqui nos múltiplos de 10, né, que são os múltiplos de 2 e de 10, tem múltiplos de 3 aqui dentro, tem múltiplos de 7 aqui dentro. Aqui nos múltiplos de 3 e 10, tem múltiplo de 7, já são todos, praticamente são também múltiplos de 2. Então, a gente está adicionando, beleza, a gente vai adicionar essas coisas, mas a gente está adicionando coisas a mais. Então, a gente vai ter que retirar algumas coisas, tá? Beleza, então vamos ver aqui as interseções 3 a 3. Primeiro eu vou colocar só os valores aqui das interseções 3 a 3 e depois a gente vai ver quanto a gente vai ter que tirar de cada uma. Então a primeira interseção que eu vou fazer é de A com B com C. A, se eu não me engano, são os múltiplos de 2, B são os múltiplos de 3 e C são os múltiplos de 7. Então significa que essa quantidade aqui que a gente está procurando, no caso, vai ser o produto, né? 2, 3 e 7, eles são três números primos, consequentemente também são primos entre si. E, no caso, o produto dos três, né, vai dar 6 vezes 7, né, que dá 42. Então, quando eu faço isso, né, eu vou dividir 1000 por 42. Tá.
Bom, o que a gente vai fazer aqui, né? Assim, só reforçando a ideia. A gente quer saber exatamente, né, os números que são exatamente múltiplos de 2 deles. Aí eu comentei aqui dentro, né, não tem só os múltiplos de 2 e 3, né, tem os múltiplos de 7 e de 10 aqui dentro. Então, esses números que são múltiplos de mais outros números dos possíveis, né, dos possíveis desse conjunto aqui, a gente tem que descartar eles, né? Então, eu vou ter que subtrair esses números, né? A gente só tem que saber quantas vezes eu vou ter que subtrair, né? Já que todos eles contam, tem vários números que são comuns a todos esses conjuntos aqui que a gente fez a interseção 2 a 2, né? E todos eles vão ter que ser excluídos. Muito bem, então agora o próximo passo é de A com C e D. Mas a gente já viu, né, que A com D, a interseção de A com D, dá o próprio D, né? Que A são os múltiplos de 2, D são os múltiplos de 10, e a interseção dos múltiplos de 2 com os múltiplos de 10 dá os múltiplos de 10. Então, isso aqui é o número de elementos de C com D. E o de C com D a gente já fez, né? Está aqui, ó. Vai ser o número dos múltiplos de 70. Então, isso daqui vai ser o menor inteiro de 1000 dividido por 70. Agora a gente vai eu fiz ABC, faltou não. Agora eu vou fazer o ABD. Esse aqui era para ter feito primeiro, mas tudo bem, aqui não importa a ordem. Tá, então isso aqui vão ser os múltiplos, de novo, ó, de A com D, a interseção é D, né? Então, na verdade, esse aqui é a mesma coisa de B com D, que a gente já fez isso. E B com D são os múltiplos de 30, né? Que dá 1000 dividido por 30. Agora, vamos fazer a interseção de A não, né? O A já apareceu em todas essas. Então, agora é a interseção que não tem ela. Então, na verdade, é a de B com C e D. Bom, a interseção de B, D e C, né? É a interseção de 3, 7 e 10. Então, os três números são primos entre eles. Então, aqui vai ser o múltiplo, né? No caso, eu vou fazer o produto deles, né? Que aí vai me dar a interseção disso, né? Então, isso aqui vai ficar 210, né? E, seguindo a mesma ideia, né? É 1000 dividido por 210. Tá, e por fim, a gente vai fazer aqui a interseção de todos eles, né? Por quê? Por que a gente tem que fazer a interseção de todos eles? Né? Porque na hora que eu faço a interseção aqui de A, B e C, aqui dentro vai ter múltiplos de 10. Ou seja, eu vou estar subtraindo um excesso. Tá? E eu vou ter que repor esse excesso para não ficar o buraco, digamos assim.
que é a ideia desse princípio da inclusão e exclusão, quando a gente adiciona coisas demais, quando a gente retira, às vezes retira coisas demais e precisa adicionar também para anular essas retiradas, né? O excesso de retiradas, na verdade. Tá? E esse último caso aqui, né, só relembrando, a interseção de A com D é o próprio D, então, na verdade, isso daqui é o número de elementos desse conjunto aqui, né, o B, C e D, que a gente já fez aqui a conta, inclusive, a conta não, né, já deixou armado aí, já deixou indicado, isso aqui vai ser 1000 por 210. Bom, a gente já tem todos os valores, né, dessas interseções, as 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4. Agora resta saber quantos eu vou tirar, né, quantos eu vou tirar de cada um. Então, é a parte mais complicada, né? Inclusive, o material que dispõe isso, né, ele já dispõe aquelas fórmulas que indicam isso. Então, deixa eu comentar rapidamente aqui sobre elas. Bom, essa aqui é uma fórmula que eles me dão, né, exatamente P conjunto dos M's disponíveis. Na nossa questão, eu quero 2 conjuntos de 4 disponíveis. Tá? E essa fórmulazinha, ele já me dá, né, quantas vezes eu preciso ou retirar ou adicionar. Tá? Então, como aqui tem muita informação, tá? Eu vou só mostrar como é que a gente abre essa fórmula e depois a gente vai conferir a ideia dos valores, tá? Por que deu aqueles valores. Então, a fórmula lá dos elementos que estão em exatamente 2, eu vou só copiar ela aqui, tá? E eu vou explicar o que é cada coisa dessa. Bom, por que aqui aparece combinação? Então, a combinação, ela normalmente aparece quando há repetição de termos, né? A gente vai ver na próxima unidade que o triângulo de Pascal é uma estrutura, né, que ela utiliza sim, tá certo. É uma estrutura que ela utiliza só números gerados por combinações, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, olha só esse comentário que eu fiz aqui para vocês, tá? Esses números que aparecem aqui, ó, que na verdade são a quantidade de vezes que uma determinada coisa se repete, né? Então, por exemplo, esse 7 fatorial aqui, ele tanto é o número de elementos de A quanto de B, de C e de D, né? Eles aparecem aqui 4 vezes. Então, tá, tudo bem. Aí a gente colocou esse 4 vezes 7 fatorial, né? Que é essa quantidade de vezes aqui que a gente está vendo. Aí aqui a gente subtraiu, né, essa interseção aqui, que aparece 6 vezes, né? E assim segue, né? Essas 3 a 3 aparece 4 vezes e com a interseção das 4 aparece só uma vez. Então veja que aqui é uma sequência de combinação, tá? A combinação 4, 1, 1 a 1 dá 4, a combinação 4, 2 a 2 dá 6, a combinação 4, 3 a 3 dá 4 também, e a combinação 4, 4 a 4 dá 1. Então, essa combinação que aparece aqui, essencialmente a ideia dela, é justamente por isso, tá? Porque tem coisas que se repetem. E na hora que a gente retira, né, os números a quantidade de vezes que aparecem,
nada mais é do que uma combinação, tá? Que é justamente isso, né? Se a gente, beleza, a gente tem 6 conjuntos aqui, ó. Tem 6 conjuntos 2 a 2, né? Tem esse conjunto aqui, na verdade, 6 interseções 2 a 2, né? Aí a pergunta é, quantas interseções 3 a 3 eu vou precisar retirar? Então, a combinação, ela já me dá esse valor, tá? Eu sei que está bem por alto o que eu estou falando, mas eu vou ser mais específico aqui quando eu for mostrar aqui como é que se abre isso. Então, só substituindo mais ou menos pelas ideias dos dados que a gente tem, o número P é o número de conjuntos, né, que os elementos têm que estar. E os elementos têm que estar em 2 desses 4 conjuntos, tá? No caso, meu M é 4. Então, a ideia, no caso, é daqui, né? Eu vou formar aqui 4 conjuntos, dispondo 4 conjuntos, né? Que são os múltiplos desses 4 carinhas aqui. E eu quero saber quantos elementos tem exatamente em 2 deles. Simplesmente, né? Não pode estar em 3 deles. Muito bem, então é isso que significa o P e o M. O P é quantos conjuntos eu quero, né, que os elementos estejam, né, eu quero que eles estejam exatamente 2. E esses aqui são os disponíveis, que são 4. Esse K aqui, ele é uma variável desse somatório, tá? Então, esse somatório aqui, ele está dizendo que são somas de parcelas com esse formato aqui, que se a gente olhar, são os mesmos formatos daquele exemplo que eu mostrei as combinações, né, que antecediam eles. E esse carinha aqui é a soma das interseções. Tá? Aí eu vou abrir aqui para vocês visualizarem. Então, isso aqui vai ser o somatório do K variando do 0 até M menos P, né, que no caso é 4 menos 2, no caso aqui é 2. Então fica menos 1 aqui, né, aí o resto da estrutura se assemelha. Né? Então vai ser combinação, no meu K aqui é a variável aqui do meu somatório, mais P, né, que no caso P é 2. Então aqui vai ficar K mais 2. 2 a 2, vezes o S do K mais 2. Tá, então escrevendo todas as parcelas do somatório agora, isso aqui vai ficar assim. Quando o K for 0, isso aqui vai ficar menos 1 elevado a 0, vezes combinação 0 mais 2 dá 2, ou seja, a combinação 2 a 2, vezes o S de 0 mais 2, né, que no caso dá 2. Tá, e no caso o que é isso aqui? Né? São as somas de todas as interseções 2 a 2. Então, dentro desse S2 aqui, vai entrar todos esses elementos aqui, ó. É esse mais esse, que são as interseções 2 a 2, tá? Mais esse aqui, e assim vai. Tá? Mais esse, assim sucessivamente. Ok. No caso, essa foi a primeira parcela, né? Quando o K for 0. E o K varia até o 2, né? Então, agora eu vou substituir para K igual a 1. E para K igual a 1, isso aqui vai ficar assim. Menos 1 elevado a 1. Menos 1 elevado a 0 vai dar 1, né? E menos 1 elevado a 1 vai dar menos 1. Ou seja, agora a gente vai saber das interseções 3 a 3, o quanto que a gente vai tirar. No caso, vai ser a combinação aqui, né? K vai ser 1 agora, então vai ser combinação 3, 2 a 2, vezes S3, né? Que aqui são a soma de todas as interseções 3 a 3. E, por fim, vou somar agora com menos 1, né? Com o último K aqui, que é quando vale 2,
combinação 4, 2A2 vezes S4. Tudo bem, então essa aqui no caso é a ideia, né, o que a fórmula me faz. Agora eu vou justificar, né, primeiro eu vou ver quanto dá aqui, para depois justificar por que são esses valores. Então a combinação 2A2, né, nós sabemos que é 2 fatorial sobre 2 fatorial, e aqui é 0 fatorial, né? Ou seja, isso aqui dá 1. Então aqui vai ser simplesmente a soma dos 2A2, né? Isso também funciona, né? Aqui no caso a soma desses 2A2, ele funciona no exemplo que a gente discutiu na aula anterior. Que é esse aqui. Ó. Bom, aqui a gente somou, né? No caso aqui a gente queria os elementos aqui dessa região vermelha, verde e azul exclusivamente, né? Sem ser essa parte do meio. E no caso aqui a gente fez a soma uma única vez, né? Ou seja, cada interseção 2A2 aqui a gente no caso, cada interseção dessa apareceu uma única vez, né? A gente somou uma de cada. Né? Por isso que era uma vezes S2, né? Aí aqui menos 3, né? Que no caso aqui é a combinação de 3, 1 a 1 ou 3, 1 a, ou 3, 2 a 2, tá? Mas aí no caso, por que aqui é 3, né? Porque quando tem 3 conjuntos é muito fácil de visualizar. Eu já vou desenhar 4 para vocês visualizarem como é complicado de enxergar com 4. Mas essencialmente porque quando eu jogo a interseção de A com B, então eu estou jogando a interseção dos 3 também, né? Uma vez. Quando eu jogo A com C, eu jogo a interseção dos 3 também uma segunda vez, e essa aqui eu jogo a terceira vez. Então, essas combinações é o que me diz, né, essas quantidades de repetições dessas interseções. Então, nesse caso aqui, é só uma vez, né? Ou seja, eu vou somar uma vez cada termo de interseção 2 a 2, nesse caso, né? Tanto naquele que eu acabei de mostrar, né, do desenho, quanto esse aqui. Então, aqui agora eu vou mostrar o que a gente vai subtrair, né? Essa combinação aqui, fazendo a conta aqui no cantinho aqui, bem rápido. Isso aqui vai ser 3 fatorial sobre 2 fatorial, 1 fatorial. Né? 3 fatorial é 6, 2 fatorial é 2, isso aqui é 1. Né? Então, isso aqui é 6 dividido por 2, dá 3. Né? Então, a gente vai subtrair 3 vezes o S3. Ou seja, de fato, né, aqui ele acredito que em todos os casos vai bater, né, quando eu tenho essa quantidade aqui, né, no caso 2 conjuntos exatamente, né, porque naquele exemplo lá de cima, né, dos desenhos que só tem 3 conjuntos, aqui a gente também subtraiu 3, né, sendo que tem uma diferença, né, essa soma aqui não tem só um elemento, né, essa aqui tem vários elementos, né. Então, por exemplo, eu vou subtrair 3 vezes a interseção de A com B e com C. Né? Por que 3 vezes? Né? Porque quando eu faço A com B, aqui entre os elementos de C também, uma vez. Né? Aí quando eu faço B com C, aqui entre os elementos de A, ou seja, essa interseção uma segunda vez, e quando eu faço o A com C, está aqui, A com C, vai aparecer também os elementos de A, B e C aqui. Né? Ou seja, as 3 vezes. Essas 3 vezes aqui que a gente vai subtrair, né?
o que aqui, 3 conjuntos desses, né, vão aparecer elementos repetidos. Ok, aí só fechando essa continha aqui, tá? Aí aqui mais, aí essa combinação aqui de 4, 2 a 2, né? Fazer aqui de outra cor, fazer aqui, tá? 4 fatorial sobre 2 fatorial e 2 fatorial. Isso aqui vai ser 4 vezes 3 vezes 2, né? 2 fatorial e 2 fatorial ambos dão 2. Então aqui eu posso cancelar esse 2 vezes 2, né, que é 4. E aqui a gente vai tirar 6 vezes, quer dizer, vai adicionar 6 vezes novamente. Bom, e uma das razões, né, de adicionar tantas vezes esse S4 é porque o S4 só tem um conjunto, tá? Só tem esse aqui. E no caso, quando a gente faz ABC, né, tem os elementos de D aqui. Quando a gente faz A, C, D, tem os elementos de B aqui também, né? Aqui tem os elementos de C e aqui tem os elementos de A, né? Ok, agora, bom, pela minha contagem, eu sei que aqui é 3 vezes, né? Cada um desses que eu coloquei. Tá, então, só não estou achando uma justificativa real por que é 6, né? Mas, enfim, essa tá, que eu vou ter que adicionar, porque sim, é porque eu estou retirando coisas demais, né? A ideia é que nem essa, né? Que a ideia é que, no caso, eu estou retirando, quer dizer, eu estou adicionando 3 vezes isso, né? Aí eu tenho que retirar as 3 vezes, né? Como aqui chegamos na interseção dos 3, então não tem muito mais o que fazer. Tá. Esse 6 aqui, eu tenho que, assim, refletir de uma maneira, né, que fique claro para todo mundo. Mas eu acho que, não sei se está todo mundo entendendo a ideia. Né? Dá só um feedback aí para mim. Né? Eu sei que essa parte é um pouco confusa, né, para visualizar. Beleza, visualizar o 3 até dá, né? Mas visualizar o 6, pelo menos até o momento, eu não estou vendo uma justificativa, né? Que no caso eu tenho que repor esse excesso aqui de 3 vezes, né, de cada interseção 3 a 3, né? No caso, esse cara aqui eu tenho que tirar 3 vezes, né? Aí eu disse por quê, né? A interseção aqui tem 2 a 2, no caso A com B tem elementos de C, A com C tem elementos de B e B com C tem elementos de A. Mesma coisa acontece com os demais, né? A fórmula, ela essencialmente, ela faz isso aqui, tá? Ela faz essa coisa aqui. Quem a gente tem que somar, quem tem que subtrair, né? E quem tem que somar novamente. Então eu estou só dizendo, né, que no caso eu vou somar os 2 a 2, que é o que a gente quer, mas quando a gente faz isso, a gente soma em excesso alguns conjuntos 3 a 3, né, que a gente tem que tirar 3 desses conjuntos 3 a 3, sendo que aí, quando a gente tira demais e tem que repor 6 vezes os 4 a 4. É isso que a fórmula me diz, tá? Aí, no caso, só substituindo os valores, tá? Só para exibir como é que deve funcionar. Então, é tudo isso aqui, tá? Eu vou somar
1000 sobre 6, 1000 sobre 14, 1000 sobre 10, 1000 sobre 30, 21 e 70, tá? Que são os 2 a 2. Tudo isso aqui a gente vai somar, é tudo isso que faz parte aqui do S2, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Vai ser 1000 sobre 6, né? No caso, um menor inteiro. 1000 sobre 10, 1000 sobre 30, 1000 sobre 70, 1000 sobre 21 e deixa eu só ver, aqui é 2 com 3, aqui é 2 com 10, aqui é 3 com 10, 7 com 10, aqui é 3 com 7 e falta 2 com 7, né? Que é 14. Então, tudo isso aqui que eu somei é o meu S2. Tá? No caso, são a quantidade de elementos das interseções 2 a 2. Aí eu vou ter que tirar 3 vezes as interseções 3 a 3, que no caso é 1000, deixa eu pegar aqui os valores. Bom, 3 a 3 tem aqui 42, né? 30, 210, e 70, né? Isso. Então tem 30, 42, 70 e 210. E, por fim, eu tenho que repor 6 vezes essa última interseção aqui, né? Que é 1000 por 210. Tá, vamos só ver, né? O de 30, quando eu faço dentro desses múltiplos, excede, aqui 30 são 3, né? No caso é 2, 2, 3 e 10, né? Aqui no caso dá os de 30. Então, no caso aqui, o de 6, eu conto esse excesso uma vez. Aqui no de 10, eu conto esse excesso uma segunda vez. E aqui no de 30, né, acaba contando a terceira vez, esse excesso. Por isso que é 3 vezes esse carinha aqui, tá? Ou seja, a cada 3 daqui me gera um daqui, né? Então vamos só ver, sei lá. Então tem sei lá, essa combinação desses 3 deu esse, né? Aí, sei lá, o de 42, né? É tudo que envolver o 7, né? No caso tem esse aqui e tem esse, né? Então, os múltiplos desse aqui acaba sendo aparecendo 3 vezes elementos daqui, né? Desse conjunto aqui. E assim vai. Mas sendo que esse 3 vezes aqui está calculando, está tirando coisas a mais, né? Do que se tem. Então, por isso que a gente tem que repor isso aqui.
Só para a gente visualizar a ideia, tá? Não vou me aprofundar nessa ideia, porque, como eu falei, não é tão simples, mas só para vocês visualizarem, eu vou fazer aqui uma tentativa de, sei lá, de exibição de um diagrama, tá? Então, vamos supor, sei lá, aqui um conjunto A, vou desenhar assim, quadrado mesmo, tá? Aí aqui um conjunto B, aqui um conjunto C, e vou ter que enquadrar aqui um conjunto D, tá? Sei lá. Pronto, tá aí. Deixa eu só nomear agora. Esse em vermelho aqui suponha que é A, o em azul aqui suponha que é B, o verde aqui suponha que é C e o amarelo suponha que é D. Todo mundo está visualizando aí, né? O desenho. Aí agora eu vou fazer o seguinte, vou nomear aqui as regiões. Tá? Onde é que eu quero chegar? A gente vai visualizar mais ou menos a ideia, pelo menos de um deles, tá? Então vamos chamar essa região aqui de um, essa aqui de 2, de 3, tá? Essa, no caso, quem é a região um? É essa região aqui, ó. Essa região, esse pedaço de plano aqui, que no caso é a parte exclusiva aqui do A, né? Só o A tem esses elementos aqui. Região 2 é essa interseção que é exclusiva do A e do B, tá? Essa região 2. Região 3 é a região exclusiva do B, né? E assim vai. Assim eu vou numerando as demais, tá? Então aqui 4, 5, aqui 6, esse apertadinho aqui, 7, 8, aí aqui 9, 10 e 11. É, ficou faltando alguma região? Não, né? Faltou, né? Aqui faltou e aqui também, né? Entre D e C, é verdade. Então aqui 12, esse Lzinho aqui, e o Lzinho aqui do verde 13. Tá. Diga para mim quais são as regiões que estão exatamente em só dois conjuntos. Né? Essa região um está só em um conjunto, está, né? Tá só no A. Essa região 2 aqui está em dois conjuntos somente, né? Então, ela é o que eu quero contar, região 2. Mais. Diga aí para mim as demais. Por exemplo, essa região 6. Essa região 6 aqui, ela está no C, né? Está no A e está no... tá, tá só em duas também, né? Está no C, está no A. Só. Não está em mais nenhum alvo. Não está nem no B e não está no D. Né? Então, ela eu quero também calcular. O que mais? A região 8 está só no B e C. A região 12. Que mais? Região 5. Tem mais alguma?
Acho que é isso, né? Ok. Aí, o problema é o seguinte, como é que eu defino a região 2? Aí vocês podem dizer assim, não, a região 2 ela é a interseção de A com B, né? No caso, a quantidade de elementos, né, da região 2 é o número de elementos de A com B, sendo que o número de elementos de A com B é essa partezinha aqui, no caso, isso aqui que a gente colocou, a interseção de A com B é a região 2, região 7 e região 10. Todo mundo está visualizando isso, que a interseção de A com B são essas três regiões? Aí o que eu tenho que fazer? Eu quero só o R2, tá? Eu não quero essas três aqui. Então, vamos começar a retirar algumas coisas, tá? Por exemplo, essa região 7 e 10, ela faz parte da interseção de A com B, mas ela também faz parte do C, né? No caso, essa região 7, ela faz parte também do C. E essa parte 10 aqui é a interseção dos quatro, né? Então, aqui eu vou ter que retirar essa região aqui, né? A região 7 e a região 10. Tá, então vamos retirar aqui. No caso, vamos retirar ou a interseção de A com B com C. Tá, mas quando eu tiro vamos ver, né? AB com C, essa região aqui onde está o meu laser faz parte dos três, né? E essa aqui também, né? Então, essa interseção aqui, beleza, eu tirei aqui, acabei tirando as duas regiões, né? Tá, beleza, defini aqui o R2. Agora vamos para o R6. O R6, essa regiãozinha aqui, ele está na interseção de A com C, né? Tá, mas quando eu coloco a interseção de A com C, entra uma galera aqui, né? Porque A com C tem essa região aqui também tem essa região todinha aqui, ó, entre a região 9, região 10, né, essa região 7 de novo. Tá, então coloquei aqui a região 6, mas aí eu vou ter que começar a retirar essas regiões aqui, né? Então, tá, beleza, vamos tirar a região 7. Então, tirando a região 7, sendo que a região 7 está na interseção aqui de A com B com C, né? Então, vamos tirar aqui A com B com C, né? Tirei essa parte aqui. Aí a parte 11 é a interseção de A, quer dizer, também, né? A com B com C está aqui, né? Essa parte 11 também é. Não, na verdade aqui também é com D, né? Essas duas aqui é com D. Então, ó, nessa parte R2 aqui do anterior, né? Acabou aparecendo uma coisa que eu não tinha visto, né? Eu retirei também isso daqui, ó. Mas eu queria tirar só esses dois aqui, ó. Esse aqui eu não queria tirar. Então, eu preciso repor essa região 11 aqui. Tá? Então, aqui eu vou ter que adicionar essa região aqui. Tá? Mas como é que eu defino essa região? Tá?
Essa região aqui, ela está no D, está no C e está no B, ó. Não, na verdade não. Aqui não. Retiro o que eu disse. Tá, então, de novo, né? Tirei A, B e C, né? Então, A, B e C é isso aqui, né? Esses dois aqui. Tirei o 7 e tirei o 10. Agora eu tenho que tirar o 9 aqui. Essa região 9. Aí como é que eu tiro a região 9? A região 9, ele está no C, está no D e está no A. Então vamos tirar aqui também essa região A, C e D, tá? Que é essa daqui. Sendo que quando eu faço isso, eu estou retirando essa daqui uma segunda vez. Então eu tenho que repor essa região 10 aqui, que é a região 10 a interseção dos quatro, né? Então aqui eu tenho que repor isso daqui. Vocês estão visualizando aqui o que eu estou falando? Ou tá... Eu sei que não está fácil essa parte, ela é bem difícil de ver. Bom, ninguém fala nada. Não, mas... Não, pois é, esse é que é o mais complicado. Porque, assim, a gente visualiza o procedimento, né? E como é que, se a gente for desenvolvendo essas regiões, né? Beleza, se eu for aqui para 8, se eu for para 12, se for para 5, né? Se eu for desenvolver todas, e se a gente for somar tudo, aí a gente vai, na verdade, tem que aparecer isso daqui, tá? Essa questão aqui do desenho que eu fiz, né? Abrindo essas contas, é uma maneira assim um pouco demorada, né? Isso aqui seria interessante assim, o cara parar um dia e, sei lá, tirar umas horas aí no sábado, não sei. E abrindo isso aqui, né? E depois somar tudo. Quando a gente soma tudo, aí tem que dar isso, né? Tem que dar a soma das interseções dos elementos 2 a 2, tem que dar a subtração de 3 vezes as interseções de 3 a 3, né? Que é no caso isso aqui, ó, que subtraiu uma vez, ó, apareceu a segunda vez. E se eu for desenvolvendo aqui em alguma outra dessas regiões, né, vai aparecer a terceira vez para subtrair o A com B com C. Mas não só, né? 3 vezes qualquer interseção 3 a 3, isso vai aparecer também. E vai ter que aparecer para a gente repor as interseções 4 a 4, com 4 conjuntos, 6 vezes, né? Aqui só apareceu uma, né? Quer dizer, aqui ainda vai aparecer um bocado nas outras. Na verdade, essa é a ideia, né? Quando a gente desenvolve essa fórmula. Né? Bom, então, eu repito, né? Assim, é questão de a gente não, a intenção não é desenvolver, né? Só essa. Né? Se o curso fosse só em relação a isso, né? O princípio da inclusão e exclusão, né? Aí valeria a pena a gente abrir caso a caso. Mas aí o que eu quero dizer, né? Se a gente for abrir isso aqui e for somar tudo, né? Novamente tem que dar essa ideia, né? A soma de uma vez cada interseção 2 a 2, a subtração de 3 vezes as interseções 3 a 3, né? E a reposição de 6 vezes as interseções 4 a 4. E no caso, aqui está tudo indicado, né? Isso aqui eu não vou calcular, né? Depois vocês fazem e conferem, tá? Essa primeira divisão aqui, repito, né? A gente
faz a divisão e exclui a parte decimal, né? Tem alguns que dá exato, né? Esse aqui dá exato, né? Quer dizer, pouquíssimos, né? Mas enfim. Aí depois faz a conta, né? E no caso isso aí tem que dar esse valor aqui, né? Que é o de 233. Agora eu vou dar uma ideia dessa questão, quantos são divisíveis por pelo menos, tá? Qual é a diferença do pelo menos para o exatamente, né? Então, vamos começar aqui a ideia no caso mais simples, tá? Não vou ainda para esse caso. Posso até aproveitar lá, deixa eu ver se tem espaço. Aqui tem um espaçozinho. Aproveitando essa questão aqui com 3, aqui a gente calculou quantos tem exatamente em dois conjuntos, né? Quantos elementos tem exatamente aqui nessa interseção exclusiva, digamos assim, de A com B, somado com essa interseção exclusiva de A com C e essa interseção exclusiva de B com C. Essa interseção aqui do meio a gente excluiu porque a gente não quer em no mínimo 2, a gente quer em exatamente 2. Porém, se eu quisesse no mínimo em 2, né, significaria que a gente tirava, a gente somava as interseções 2 a 2 e somava uma vez a interseção 3 a 3. Porque pelo menos é isso, né? Então, significa a diferença, no caso, né, dessa conta que a gente fez. Para o que eu estou falando agora é que eu vou ter que pegar essa expressão e adicionar uma interseção dessa. Então, no caso, uma interseção dessa é 3, né? Eu ia pegar o 29 e somar 3. Tá? Então, essa seria a diferença, né? Só registrando aqui, essa fórmula que a gente está fazendo é para exatamente 2 e para pelo menos 2 a diferença é que, vou escrever em amarelo mesmo. Aqui a gente soma as interseções, né? 2 a 2, e soma uma dessas interseções aqui, né? Sendo que aqui eu tirei 3, se eu somar uma vez, na verdade eu vou estar tirando 2 vezes só. Ou seja, quando a gente calcula o pelo menos, a gente não está somando só uma região restrita, tá? Deixa eu só aproveitar agora essa ideia do desenho aqui. Bom, essa ideia do desenho, aqui são as regiões onde os elementos estão exatamente em dois conjuntos. E quando a gente fala pelo menos 2, significa no mínimo 2. Ou seja, eu vou somar essa região 2 com a região 7, com a região 6, com a região 10, com a região 11, com a região 8, né? Ou seja, todas as regiões que estão em, no mínimo, dois conjuntos, né? Vai ser contabilizado. Né? Então, significa que eu não vou tirar tantas coisas, né? Eu vou adicionar mais do que eu vou tirar. Tá? Aí, seguindo essa ideia, aqui a gente não vai retirar 3 vezes, né? Vai retirar menos vezes, tá? Porque, na verdade, eu vou adicionar algumas vezes. E aqui a gente vai tirar, vai repor menos, né? Porque se a gente acaba tirando menos, a gente repõe menos. Aí, quanto, né? Na verdade, essa é a pergunta básica. Bom, nesse caso de cima, é bem tranquilo, né? A ideia.
a extensão dessa ideia de cima que não é tão tranquilo, tá? Então aqui a minha combinação, né, ela já tem termos menores do que essa, né, já que ele vai gerar valores menores. Tá? Então, eu sei que nunca é interessante essa ideia de estudar assim por uma forma, né? Na verdade, sempre tem que estudar por uma ideia, né? O problema é que a ideia aqui está muito complicada, assim, para a gente fazer essa visualização. Então, vou exibir aqui, tá? A segunda expressão que fala disso, né? Do pelo menos, essa expressão aqui. E perceba que aqui na minha combinação, tá? Aqui a expressão é praticamente a mesma, né? A única diferença é que aqui a gente subtrai uma unidade, né, em relação a essa combinação anterior. O que, que isso significa? Né? Significa que esses valores vão ser menores do que esses. Né? Ou seja, eu vou retirar menos coisas e vou repor menos coisas, né? Já pelo fato de eu estar retirando menos coisas. E indo diretamente para a prática, né? Como ficaria aqui a nossa expressão? Tá? Bom, então aqui ficaria uma unidade a menos, tá? No caso aqui. Na verdade, isso eu também achei esquisito na outra aula, que ele retira só daqui, né? Quando o K aqui for zero, tá, tudo bem, é isso mesmo. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu escrever ela, que aí é melhor. Aqui, mais P menos um e aqui P vezes S. Aí, só repetindo, né, o que a gente está querendo é o pelo menos 2, né? E vai ser essa soma aqui, só escrevendo como vai ficar, né? K variando de 0 até n menos P, ou desculpa, aqui vai ser 2, né? Aí menos 1 elevado a K, aqui vai ficar a combinação de K menos P menos 1, no caso P vai ser K menos 1, e aqui 2, né? Não, K mais 1. K mais... Tá. Então, eu achei esquisito um pouco, porque no caso aqui vai ficar assim, né? No caso, quando for zero, vai ser combinação
2 a 2, né? É muito esquisito isso. E aqui vai ficar S2, né? Eu acho que tem que subtrair aqui também uma unidade. Se eu fizer isso aqui, aí se encaixa, que fica assim. Quando eu for fazer para cá igual a 1, isso aí depois eu vou conferir para vocês, tá? Que no caso é 1. Aí aqui fica 2, 1. No caso, retira 2, né, que também se encaixa com esse. Ao invés de tirar 3, tira 2. E na reposição vai repor menos vezes, né? Vai ter que repor vai ficar só 3 vezes, tá? Então isso aqui vai ficar combinação de 1 a 1 é 1, então isso aqui vai ficar S2 menos combinação de 2 a 1, 2, 1 a 1 é 2, né? S3 e aqui mais 3 vezes S4. Quem é o S2? Tá? O S2 é essa soma aqui, todinha, né? Essa soma aqui é o S3 e essa soma aqui é o S4. Tá? Então vai só mudar esses termos aqui. Aí também vou deixar indicado e, no caso, vocês têm que conferir, tem que dar isso aqui, tá? Muito bem. Essa parte não é tão intuitiva, né, para desenvolver assim a ideia dela, né? Não é tão visualizável assim. Matemática tem umas partes que tem um pouco disso, assim, não são tão enxergáveis, a não ser que dê outras ferramentas antes, tá? Talvez com essa questão de, se a gente for visualizar essas interseções olhando a nível de triângulo de Pascal, talvez isso se torne mais intuitivo. Né? Mas aí eu teria que exibir o que é o triângulo de Pascal, né? Como é que as suas linhas, né? Como é que funciona a sua estrutura, para a gente misturar esses dois conteúdos. Né? E não dá, né? Essa ideia do triângulo de Pascal é uma unidade inteira. Né? Então, eu vou deixar assim, tá? Eu sei que acaba ficando um pouco superficial, mas é uma ideia, tá? Muito bem. Aí agora eu vou exibir para vocês essa ideia aqui da função de Euler. Tá? Então, o que é a função de Euler? Sim, essa expressão aqui, só para fechar essa discussão, né, dessas expressões, é as somas, né, no caso o S2, são as somas das interseções 2 a 2, tá? Então A com B, A com C, A com D, e assim vai. O S3 é a soma das interseções 3 a 3, né? Aqui a gente escreve aqui, né, porque essa interseção aqui eu não sei quantos conjuntos vão ter. Então, sei lá, se aqui for de 1 e 2, né, então significa, sei lá, que é A1 com A2 com A3, quer dizer, A1 com A2, né, mais A1 com A3, né, mais e assim vai. Por isso que está cheio de índices assim, né, porque eu não sei quantos conjuntos, né, a gente vai trabalhar. Assim, né, que é geral. Muito bem. Só para fechar essa ideia hoje, a gente vai fazer os comentários aqui da função de Euler, que é o número, esse número φ de n, né, é o número de primos com n não superior a n, né, ou seja, de 1 a, sei lá, 10. Quantos números primos existem? Né? Então, só mostrando uma ideia bem superficial, né,
se a gente faz o f do 10, a função de Euler me diz quantos primos tem de 1 a 10. Né? E para isso, né, a maneira como ele exibe é assim. Né? Primeiro a gente decompõe o 10, né? No caso é 2 e 5, né? 2 vezes 5 dá 10. E ele manda fazer isso aqui. Né? 1 menos o Quer dizer, 1 menos essa fração, né, onde aqui o denominador é o primeiro primo, né, e assim vai, né, é o produto de todas essas parcelas, onde esses termos aqui, né, são os números primos. Né, esse, no caso, esse daí. Aí só mostrando esse caso aqui, né, o caso do 10. Então, aqui no caso ficaria 10. Aí 1 menos 1 sobre 2, né, que é um dos fatores, vezes 1 menos 1 sobre 5, que é o segundo fator aqui. Né? Bom, aí vamos só fazer essa conta aqui rápido, só para a gente visualizar. Né? Aqui vai dar 1/2, aqui vai dar 4/5. Né? Então, aqui esse 10 é 2 vezes 5, e esse produto aqui dá 4. Né? Ou seja, ele está dizendo que do 1 até o 10 só tem 4 números primos. Então vamos só averiguar isso. Né? Tem 1, 2, 3. Então, 2 é primo, né? 3 é primo, 5 e 7. Né? Então, é isso que essa conta me faz. Ele me diz quantos números primos tem, no caso do 1 até esse cara aqui. Tranquilo, né? Deu para entender a ideia, né, da fórmula? Ok. Aí, no caso, como é que fica a ideia geral, né? Como foi que ele descobriu isso, né? Como é que se descobre essa... Como ele teve essa ideia para gerar essa expressão? Eu coloquei aqui um comentário que era a ideia da prova, né? Então, a ideia da prova, eu vou chamar aqui, nosso universo aqui tá incorreto, tá? Esse universo aqui, que eu botei como sendo o conjunto dos múltiplos de n, na verdade eu quero de 1 a n, tá? Igual como eu fiz aqui, ó. Eu fiz aqui de 1 a n, né? E esse é o meu universo, tá? Então, aqui, de forma geral, né, o nosso universo também segue a mesma ideia, é do 1 até n. Aí a segunda coisa que a gente vai fazer, eu vou definir vários conjuntos que eu chamei aqui de AI, A índice I, né, que são os múltiplos de PI, onde esses múltiplos de PI é os de N, tá? Então, sei lá, eu vou pegar N e vamos dizer que eles têm esses múltiplos aqui, né? PI, JI vezes, né, até PK, JK vezes, tá? Como eu fiz aqui, ó. O meu PI seria 2, aí o meu J é a quantidade de vezes que esse cara se repete, no caso é só uma vez. Né? Aqui eu sei que são vários, né? Que aqui é geral. Aqui no caso eu só tenho 2, então meu segundo P, no caso, vai ser 5. E ele se repete também uma vez. Tá? Aí, no caso, esse é meu número N, né? Se eu for escrever ele de maneira fatorada, e eu vou definir aqui os conjuntos da forma A1, são os múltiplos de P1, né? Os múltiplos do primeiro, fator primo, até o meu AK,
que vai ser os múltiplos de PK. Bom, então, quem eu estou procurando, né? Como eu quero os fatores primos, até n, eu estou procurando todos os números que estão em zero conjuntos desses, né? Eu estou procurando os caras que não estão em nenhum deles. Ou seja, seria o meu A0, né? O A0, no caso, é dessa expressão aqui, né? Aqui, no caso, essa expressão é dado m conjuntos, né? São os elementos que estão em P, com exatamente P deles. Então, é a mesma ideia. Aqui eu defini K conjuntos, que são exatamente os múltiplos desses carinhas aqui. Mas eu quero exatamente os que estão em zero deles. Tá, e se a gente for calcular isso, né? Então, é calcular isso aqui, né? O K vai variar de zero até, no caso, eu vou ter K disponíveis, né? Ah, mas aqui eu não posso mais contar como K. Então, aqui eu vou mudar. E vamos supor que é R. Então, aqui vai ser R disponíveis. No caso, vai ficar menos 1 elevado a K. Aí, combinação aqui é K mais P, né? Como P é zero, então fica só K, zero, vezes SK, né? Porque é K mais P e P é zero. Bom, então essa expressão é o que vai me dar isso, tá? Então isso aqui vai ficar assim, vai ser combinação 0 a 0, né? S0, ou seja, a interseção com nenhum conjunto. Depois, aqui, menos, né? Porque alterna. Menos a combinação 1, 0, vezes S1, né? Que são as interseções 1 a 1, mais isso aqui vem até menos 1 elevado a K, né? Desculpa, elevado a R, porque R é o último. Combinação R0, SR. Bom, aí essas combinações aqui vai dar todas iguais a 1, tá? Porque sempre com a combinação, quando qualquer combinação de K0 é K fatorial, 0 fatorial, K fatorial, né? Aqui cancela, vai ser sempre 1. Então esses carinhas aqui vão ser sempre iguais a 1. E aqui vai alternar, né? Vai alternar. Como é que a gente calcula, por exemplo, o S1? Bom, a gente viu o seguinte, né? Que isso aqui vai ser N, ao invés de, no caso, os exemplos que a gente usou anteriormente aqui era 1000, né? No caso, a gente vai pegar N e vai dividir pelas interseções aqui, né? No caso, os múltiplos de P1, então eu divido isso aqui por P1. Eu nem preciso escrever menor inteiro, né? Porque N tem os fatores P1, né? Até o PR, né? Então, na verdade, aqui não precisa, né?
Então, na verdade, isso aqui vai ser a soma de N dividido por P1 até N dividido por PR, né? Que isso aqui vai me dar a quantidade de elementos desse conjunto aqui, né? E essa divisão aqui vai me dar a quantidade de elementos desse conjunto. Aí, menos, né? Aqui no caso deu o contrário, aqui deu menos, aqui no caso vai ser mais. Aí o próximo são as interseções 2 a 2. Como é que eu calculo as interseções 2 a 2? Né? A gente fez assim, a gente pegou o número aqui total e fez as variações, P1 vezes P2, né? Aí deu a interseção desse primeiro conjunto A1 com o conjunto A2 e foi fazendo isso até PR-1 até PR. Né? Foi assim que a gente foi fazendo. Aí menos, aí N, P1, P2, P3, né? E foi fazendo aqui até PR-2, PR-1 e PR. E por aí vai. Deixa eu só separar aqui que está ficando bem poluído e, né, no caso que a gente está desenvolvendo isso aqui, né, no caso aqui, isso aqui vai dar exatamente essa fórmula aqui, tá? Eu sei que não é fácil enxergar isso, mas esses produtos aqui, eles vão dar exatamente isso aqui, tá? 1 menos 1 sobre P1, tá? 1 menos 1 sobre P2, até 1 menos 1 sobre P. Caramba, professor, tá denso. Como é que eu consigo enxergar que esse produto dá essas expressões assim? Bom, eu vou pegar um caso bem simples, só para vocês enxergarem o produto, tá? Então, por exemplo, imagine N 1 menos 1 sobre P1 vezes 1 menos 1 sobre P2, por exemplo. Só isso aqui. Se a gente for fazer esse produto, isso aqui vai ficar assim. Aqui vai dar 1, né, esse com esse. Esse com esse vai dar menos. Esse com esse vai dar menos 1 sobre P2. Esse com esse vai dar menos 1 sobre P1. Aí aqui menos com menos dá mais. 1 sobre P1 vezes P2. Então, o que foi que apareceu aqui? Se a gente desenvolver um pouquinho mais isso aqui, né? Isso aqui vai dar N menos no caso N sobre P2 menos N sobre P1 mais N sobre P1, P2, tá? Se a gente for olhar para cá, aqui só faltou uma parcela, né? Só faltou o N aqui. Então, na verdade, ela começa do N, né? Essa parcela aqui, ela não é nula, ela é 1. Quer dizer, é N. Tá? Muito bem, então, olha só, apareceu o N, né? Que aqui é a primeira. Aqui a soma das divisões com um fator primo, né? O N dividido por cada fator primo. Está aqui, o N dividido por cada fator primo. Mais, no caso, mais o N dividido por dois fatores, né? O N dividido por dois fatores. Como aqui tem poucos, né? Então, de fato, só dá isso. Né? Significa que se esse produto, né, gera essa estrutura, né? Então, isso aqui que a gente escreveu é só uma extensão, tá? Se aqui eu tenho várias, então esse produto tem que dar uma coisa, tem que dar isso daqui, tá?
Aí, no caso, essa é a prova da, da fórmula de Euler, né? Aí, não sei se dá tempo, né? Deixa eu ver aqui se dá tempo de fazer um exemplo aqui, né? Não, já passou, é até 10h25, né? Ou é 10h15? 10h15. Bom, então eu acabei comendo 5 minutos do horário de vocês, então na próxima aula, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui, tá? A gente vai substituir esse 120 aqui na fórmula de Euler, né? E vai chegar que tem 32 primos, né? Entre 1 e 120, a mesma coisa com esse outro aqui. Tá? E depois a gente continua aqui nossas discussões com as permutações caóticas. Eu vou sair aqui, se alguém tiver alguma coisa para falar, tá? Vou deixar aqui em aberto. Em particular, eu estou devendo a vocês a atividade, né? Mas esse fim de semana eu vou elaborar ela para vocês.